nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Pode se assentar em nome de Jesus. Mais uma vez fico lisonjeado, de falar a palavra do Senhor. E o tema desta noite, eu vou estar continuando falando sobre a beleza do decálogo. Eu não sei nem quando é que eu vou terminar isso daqui, queridos, porque cada vez que nós vamos nos adentrando, nós vamos ver a beleza do Senhor. Você percebe como o nosso Deus, Ele faz as coisas bonitas? Sim ou não? Olha para a pessoa do seu lado. Não é uma pessoa bonita, sim ou não? É lindeza de Deus, sim ou não? Olha o nosso irmão aqui, tirando foto. É lindo, sim ou não? É lindo, sim ou não? Sim. Tudo que Deus faz, queridos, é muito bom, é bonito. Você pega uma planta, você pega uma pétala, você pega as coisas mais que temos na natureza. O próprio Jesus, ele vai dizer, olhando para as flores, vai dizer: nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como esta flor. Então, tudo que Deus faz, Ele faz porque tem propósitos e tem beleza. Eu fico imaginando, eu não sei você, mas tem momentos que eu fico olhando e fico imaginando assim, como Deus, Ele deve ser no céu, porque nunca, jamais pensamos ou imaginamos como vai ser. Mas se aqui na terra as coisas que Deus fez têm uma beleza extraordinária, quanto mais lá no céu aquilo que nos aguarda, que é realmente maravilhoso e tremendo. Quando nós vamos olhar para os 10 mandamentos, para o decálogo, e essa expressão decálogo é porque Deus falou, é exatamente isso. Deus está mostrando a sua beleza, Deus revela a sua beleza. Então, quero pedir para que você fique de pé, porque nós vamos ler juntos os 10 mandamentos. Vamos ficar de pé? Quando chegarmos nos mandamentos, então eu peço para vocês repetirem. A palavra do Senhor, a partir de Êxodo capítulo 20, no verso 1 e 2 diz: então falou Deus. Está vendo porque é decálogo? Porque Deus falou. Falou Deus todas as palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Todos juntos, primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, bem forte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pega na mão do seu irmão, vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, soberano Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante do Teu altar e cremos, ó Deus, na Tua palavra. A Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é poderosa. E nessa noite, Deus, nós pedimos a Ti que conforme a Tua palavra for desenvolvida, o Senhor tenha a liberdade de ministrar ao nosso coração. Repreendemos toda ação do maligno, todo espírito que se levanta contra a palavra do Senhor, nós repreendemos.
nós anulamos em nome de Jesus, declaramos a nossa mente cativa ao teu trono, em obediência à tua palavra, porque cremos que o Senhor, ó Deus, tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje nós não vamos entrar ainda nos 10 mandamentos. Nós vamos ver algumas coisas. Eu quero trazer aqui uma introdução, parte 2. E esta parte quero falar sobre Cristo e a lei. Ainda tem muitas coisas para trazer aqui, queridos, que o Senhor tem trazido ao meu coração. E assim, conforme nós vamos, o Espírito do Senhor vai trazer para nós, para ministrar. A pior prisão é aquela que não se vê. Existem pessoas que ficam aprisionadas e elas não percebem que estão aprisionadas. Existem pessoas que vivem debaixo de cativeiros e não percebem que estão no cativeiro. É a pior prisão que existe, é exatamente aquela que não sabe que existe. Quando nós estamos enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades, achamos até mesmo que tem alguma coisa contra nós, né? Por exemplo, eu, uma pessoa que tive muita dificuldade, tenho muita dificuldade em números. E eu lembro quando eu era ainda criança, ia para as aulas de matemática, minha cabeça ficava doidinha. Eu não sei quanto a você, mas eu ficava assim: por que tem aquele bendito X no meio do 2? Ficava assim, irmãos, eu ficava assim, ficava nervoso. Quando começava o X, quando começava o Y, eu ficava assim: mas por que decidiram colocar algumas letras do português no meio dos números? Até que eu vim descobrir, depois de muito tempo, de muito teste, eu descobri que eu sofro de uma coisa chamada descalculia. Já ouviram falar? Descalculia. É uma pessoa que quando olha os números, a mente da pessoa fica confusa. Existe a dislexia, que quando a pessoa lê, ela não consegue interpretar. E a pessoa que passa por estas coisas sofre muito. Então, é uma prisão que eu não sabia. Quando nós conseguimos identificar e diagnosticar o que está acontecendo, nós conseguimos viver uma vida mais simples, mais leve. Conseguimos trabalhar de uma maneira em que aquele problema não se torna tanto problema assim. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam sofrendo. Imagina assim, quando o povo estava no deserto sob o comando da liderança de Moisés, o povo estava vindo de 430 anos de pura servidão. Na verdade, quando nós estamos falando de 430 anos, não é um total. Na verdade, nós vamos perceber ali, o total é o tempo, 430 é o tempo que eles ficaram no Egito. Porque desses 430 anos, 200 anos foi o tempo em que ainda se ouvia falar da vida de José. Quando então sobe um rei que não sabe falar da vida de José, o que aconteceu? Então ele começa a fazer com que o povo ele fique debaixo de escravidão. Então o povo, saindo dali, da escravidão, debaixo da liderança de Moisés, é muito interessante o que eles dizem. Êxodo, capítulo 16, verso 13, verso 3, está vendo a descalculia aí? 19, 13, é assim. Vamos lá, Êxodo 16, 13 diz: e os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a esse deserto para matar-nos de fome a toda esta multidão. Quando nós olhamos assim, meu Deus, eles estavam no cativeiro, eles estavam presos, eles estavam vivendo debaixo de uma condenação, debaixo de pressão. Mas mesmo assim, quando Deus estava no deserto, mostrando no meio do deserto para serem libertos. E aqui está uma coisa, queridos: o deserto é o caminho para a libertação. Nós passamos pelo deserto na vida, porque é o meio pelo qual Deus vai nos transformar.
Quando nós olhamos para números, o que nos é traduzido como a palavra números na Bíblia, na verdade, no hebraico significa no deserto. Tudo que aconteceu em números é porque o povo estava no deserto. O deserto é o meio pelo qual Deus nos liberta. Não sei que talvez você esteja passando por algum deserto na sua vida, mas saiba, Deus está trabalhando de tal maneira, de tal feito, que você vai sair desse lugar liberto, curado, sarado e transformado pelo próprio Deus. Esse é o propósito. Agora, eles estavam saindo e apesar de livres, continuavam presos. É o que nós costumamos dizer, foi mais fácil tirar eles do Egito do que o Egito sair deles. E eles estavam ali arranhados com o seu sistema de adoração e de louvor totalmente esquisito, porque ainda eles não estavam compreendendo. Quando Moisés vai chegar até Faraó, ele vai dizer: manda, fala para Faraó, deixa o meu povo ir para me adorar. Só que eles não podiam adorar, porque ainda estavam debaixo de cadeias. Ainda não podiam buscar e ter intimidade com Deus, porque ainda estavam debaixo de cadeias. Então, quando Deus, ele começa a chamar a Moisés e dizer a Moisés os mandamentos, e na verdade nós temos 10 mandamentos, mas o total é de 613 leis. Deus então tem um propósito. Qual é o propósito dos 10 mandamentos? O propósito da lei é revelar as algemas. Quando Deus está dando para Moisés os 10 mandamentos, ele está mostrando para Moisés: Moisés, é nisso aqui que o povo está cativo. É nisso aqui que o povo não consegue me adorar. As algemas são estas. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós com respeito aos mandamentos. O propósito da lei é revelar as algemas. Eles não sabiam aonde eles estavam presos. 430 anos no Egito, debaixo de prisão. Eles não estavam vendo as cadeias onde eles estavam, não estavam conseguindo ver as algemas que ainda os levava a servir a outros deuses. Então Deus começa a revelar cada uma das algemas para que o povo pudesse adorar ao Senhor e viver em liberdade. Então, por exemplo, se nós pegarmos o 7º mandamento, que diz, qual que é o 7º mandamento? Vamos todos juntos? Não adulterarás. Mais uma vez, não adulterarás. O que ele quer dizer com não adulterarás? Queridos, os mandamentos são como uma moeda que tem 2 partes. Partes dela, mesmo texto, não adulterarás, ele está dizendo ele está proibindo e ao mesmo tempo ele está mostrando uma condição de liberdade. Se nós olharmos, olha o 7º mandamento, coloquei aí. O 7º mandamento não inclui apenas o ato de adultério. O ato de adultério são proibidos, mas o sexo antes do casamento, o uso da pornografia, a autoestimulação, também proíbe todos os pecados que levam ao adultério. Quando ele diz não adulterarás, ele está englobando todas as coisas que podem levar ao adultério. Também é errado o marido ou a esposa ter relações íntimas com outra mulher ou homem, mesmo que essas relações não sejam sexuais, pois o adultério começa muito antes de 2 pessoas irem para a cama. Portanto, quando ele fala não adulterarás, ele está prevenindo o casamento, ele está guardando o casamento, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está mostrando um caminho da fidelidade. Então, quando nós observamos, em vez de ele dizer ser fiel,
Deus vai dizer: não adulterarás, porque Ele engloba todas estas coisas. Quais coisas? Estão aí, vou voltar a dizer aqui: proibido o sexo antes do casamento, o uso de pornografia, a autoestimulação, tudo que leva a qualquer nível de sexualidade fora do casamento. Agora, quando nós olhamos aqui, veja, a lei foi dada para revelar as algemas. Portanto, a lei do Senhor é a resposta para o homem, para as questões emocionais, espirituais e físicas do homem. Por exemplo, por que o homem tem frieza espiritual? A resposta está no mandamento: porque não adora ao Senhor. Porque o homem vive no estresse? Porque não lembra do sábado do Senhor. Porque existem pessoas que não prosperam, que não avançam, que não consegue conquistar. A resposta: porque vive na cobiça. Porque existem pessoas que não conseguem ter bons amigos. A resposta: porque mata eles no seu coração. Então, os mandamentos é para revelar o caminho para o homem pelo qual está impedindo o homem avançar em Deus, avançar com o seu próximo, avançar na sua vida profissional, avançar na sua vida espiritual. Esta é a função do decálogo. Esta é a função da lei do Senhor. Por isso que a lei do Senhor, ela vem mostrar as algemas. E quando ele mostra a algema, veja só, o propósito da lei é revelar as algemas. Ele está mostrando qual é a sua algema. Como eu disse, a pior prisão é aquela que não se vê. A pior coisa que se tem é quando não se tem um diagnóstico. Eu lembro a primeira vez em que eu tive pedra na bexiga. Eu nunca tinha sentido aquela dor. Eu lembro que eu estava chegando de viagem, que eu fui ministrar eu fui ministrar fora. Eu estava chegando de uma cidade e eu comecei a sentir uma dor como nunca senti. Comecei a sentir dor e até mesmo vomitar e passando muito mal. E aí eu cheguei nos médicos, os médicos passaram todo tipo de endorfina, aliás, de morfina, de todo tipo de remédio para que eu pudesse ficar melhor, e nada passava. E os médicos diziam: eu não sei o que ele tem. Até que me levaram naquele tubo. Como é que chama? Eu passei ultrassonografia, é isso? Ressonância. Passei naquilo ali, aí descobriu umas pedrinhas lá. Aí você está sentindo essa dor por causa dessas pedras. Não tem coisa pior, queridos. Eu lembro que eu chorava, e eu falava assim para minha mãe, né? Ela estava comigo no hospital, e eu falava assim: eu estou sentindo dor, mas eu não estou sentindo não estou chorando nem por causa da dor, eu estou chorando porque não sabe o que é, os médicos não descobrem o que é. A lei, ela vem revelar as algemas que o homem tem. E as algemas, queridos, é muito interessante porque apóstolo Paulo trouxe alguns títulos para as algemas, para a lei. Aí nós vamos entender algumas coisas que a palavra do Senhor está nos trazendo, que parece que ele está indo contra a lei do Senhor. Por exemplo, ele vai dizer que os que estão na lei estão debaixo de maldição. A palavra do Senhor em Gálatas 3:10 diz: todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo, ele vai dizer que a lei é chamada de lei da morte. Olha só que interessante, diz assim a palavra, Romanos capítulo 8, no verso 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos, as 613 leis. Me livrou da lei do pecado e da morte.
Olha também 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 7, ele vai dizer: e se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, o que é isso? O decálogo, os 10 mandamentos. Ele chama os 10 mandamentos de ministério da morte. Então ele vai dizer: se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da sua glória e do seu rosto, a qual era transitória. Veja, quero chamar a atenção aqui como ele está trazendo a lei como ministério da morte, porque quem está na algema está morto. Quem vive debaixo de prisões não consegue ter uma vida em liberdade, tem uma vida de morto ainda que esteja vivo. Também Paulo vai chamar de a lei leva ao pecado. Ele vai dizer que a lei vai levar ao pecado. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 56, ele vai dizer: ora, o aguilhão da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Uau! Então nos parece que Paulo está indo contra os mandamentos do Senhor, mas não é isso. Paulo está mostrando o propósito da lei. O propósito da lei é a algema. Só que tem uma coisa, está aí, ó. O propósito da lei é revelar as algemas. O fato de saber das algemas não te liberta delas. Aqui está uma coisa importante, porque o fato deles identificarem as leis, ou identificar o pecado, ou identificar a algema, a lei não tem poder de libertar. A lei não tem poder de libertação. A lei não pode transformar-nos de dentro para fora. A lei ela só mostra: olha, é isso daqui que está errado. A lei só mostra: ó, você não consegue prosperar porque você não honra teu pai e tua mãe, porque a prosperidade está muito ligada ao fato de honra, ao fator de honrar pai e mãe. Então ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe. O fato de você muitas vezes não conseguir e ter uma vida de qualidade, de bênção, é porque você não está sabendo descansar. Quando você chegar lá no 4º mandamento, eu vou falar sobre o sábado, mas só uma coisa aqui que eu estou dentro daquilo que eu estou estudando, queridos. Cada um tem um tempo de descanso. O descanso de um pedreiro vai ser totalmente diferente de uma pessoa que tem um dia trabalhando sentado. O pedreiro trabalha o dia todo de pé e fazendo lajota e pegando pesado. Quando ele chega para descansar, ele tem que deitar, esticar as pernas e descansar. Agora a pessoa que fica sentado 8 horas por dia, trabalhando sentado, como que ele vai descansar? É fazendo exercício. A forma do descanso é diferente. A forma de sair do estresse é diferente. Deus é um Deus que nos mostra que devemos descansar, porque Ele quer que tenhamos uma qualidade de vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você está descansando bem? Tem certeza? Tem passado um tempo de descanso? Porque, queridos, nós temos que respeitar o nosso corpo. Se você está querendo fazer muito mais além do que você pode, você fica cansado, estressado, nervoso, irritado. Aí você fala, vem aqui para a igreja e fala: pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Não é que ele está furioso, não, você não descansa. Você não tem uma qualidade de vida, não busca ter uma mordomia do seu corpo. Nós temos que respeitar o nosso corpo, temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Eu brinco sempre dizendo que tudo bem, alguns aí são tabernáculos, outros são templo e outros são catedrais, mas importa que o Espírito Santo está aí, né? Deus está agindo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, queridos. Então nós devemos descansar, saber. Agora, o fato de você descobrir as algemas não te liberta. E é isso que o apóstolo Paulo está batendo em cima, porque as pessoas querem se manter na lei sem buscar uma transformação, sendo que a lei não pode dar essa transformação. A lei não pode oferecer essa transformação,
Por isso que Paulo, quando ele está falando aos irmãos de Gálatas, ele vai dizer em Gálatas no capítulo 3, no verso 3, vocês começaram sendo espirituais, mas agora vocês estão se aperfeiçoando, sendo carnais, buscando se aperfeiçoar na lei. A lei não aperfeiçoa, a lei aponta qual é a algema, ela não liberta. Qual é o caminho da libertação? 1 Coríntios capítulo 15, no verso 57. Eu gostaria que todos nós lêssemos esse texto, todos juntos. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos, mais uma vez. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos avançar? Quebrando aquilo que muitas vezes nos prende. Olhando para Jesus. É Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que transforma. O homem, a religião, a lei não pode fazer isso. O único que pode quebrar todas estas circunstâncias é Jesus. Por isso, queridos, Ele morreu e Ele ressuscitou para que nós vivêssemos em liberdade de vida. É Ele que vai, Ele mostra as cadeias, mas Ele também vai dizer: eu sou aquele que quebra essas cadeias. Ele mostra aquilo que está errado, mas Ele pega na sua mão e vai dizer: eu te ajudo a vencer e a conquistar. Esse é o caminho. Olha o que a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, é tremendo esse texto. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, eu gosto dessa expressão aqui, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sobre as cadeias, nascido sobre as algemas da lei, para remir. O que é remir? É libertar das algemas, é destruir as algemas, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora presta atenção, ele está dizendo assim: os que estavam debaixo da lei. Quem é que estava debaixo da lei? Não é somente os judeus. Quando nós estamos falando estavam debaixo da lei, significa que estavam debaixo de cadeias, de algemas, de escravidão. Quem está assim? Todos os homens, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado, está debaixo da escravidão de estar longe de Deus. Está debaixo da escravidão daquilo que o inimigo tem colocado e imposto ao homem. Mas Jesus, vindo debaixo da lei, sob a lei, debaixo da escravidão, Ele veio para remir, libertar, curar e transformar o homem verdadeiramente de dentro para fora. Quem crê nisso? Diga: eu creio. Agora, Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 15: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu, o que é o véu? As algemas, aquilo que está prendendo o homem, está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu, as algemas se tirará. Olha que coisa tremenda aqui. Qual é a função de Jesus? Jesus ele veio debaixo da lei, debaixo se tornou como você e eu, homem, porém Ele sendo santo, 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 para tirar o homem, vil pecador, você e eu, para que saíssemos das trevas para a sua maravilhosa luz.
Posso dizer para você nesta noite que eu não sei, que talvez ainda você está em alguma cadeia, mas de uma coisa eu tenho certeza: se arrependa do seu pecado, mostre perante o Senhor os seus pecados, confesse diante do Senhor, porque Ele é aquele que tem a chave para tirar as algemas da sua vida. Qual é a nossa condição? Como pecador, como homem longe de Deus, mas Jesus, diz a palavra, que o Senhor não rejeitará aquele coração humilde e contrito. Não, Ele não rejeita. E quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, ele é liberto, e nós podemos ter relacionamento com o Senhor em espírito e em verdade. Mas a nossa alma vai sendo transformada de dia a dia. A cada dia o Senhor vai trabalhando em nós, para que uma determinada chave, em uma determinada algema, seja arrancada de nós. A nossa alma está em transformação, em processo de santificação. Agora veja só: a lei revela as algemas, mas não tem poder de libertar. Por isso Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Jesus esteve naquela cruz, e é tremendo, porque a palavra do Senhor em Isaías diz que Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Qual foi o fruto do penoso trabalho? Ele olhou para você e para mim, e Ele olhou e disse: este é liberto, este é curado, este é transformado. A palavra. E Jesus, como é que o Senhor nos liberta, queridos? Conforme os olhos, nossos olhos são abertos pela palavra. É pela palavra que nós somos curados, é pela palavra que somos libertos, é pela palavra. Quando nós olhamos a bênção do decálogo, quando nós olhamos a beleza do decálogo, é que Ele mostra para nós onde está a prisão, mas Ele aponta para aquele, o único que pode verdadeiramente nos libertar. Jesus é que nos liberta. Ele quebra as cadeias para que possamos viver em liberdade e para cumprirmos a lei do Senhor. Aleluia. Nós podemos hoje, quero chamar aqui os irmãos do louvor, nós podemos hoje viver em liberdade. As cadeias, elas se quebram nas nossas vidas. O Senhor não quer de maneira nenhuma que o homem viva debaixo de cativeiro. De nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Bruno, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor? Sim, devemos, porque os mandamentos do Senhor é o meio pelo qual está mostrando que nós somos libertos. Se eu honro aos meus pais, é porque eu sou liberto e curado e posso honrar. Quantas são as pessoas que não conseguem honrar pai e mãe? Porque está com a sua alma ferida pelo pai, está com a sua alma ferida pela mãe. Eu costumo dizer aos alunos: a maneira como você olha os seus pais é a maneira pelo qual você enxerga o mundo que vive. A lente dos nossos olhos é a lente dos nossos pais. Se você enxerga os seus pais de uma maneira muito ruim, muito mal, que foi muito mal para você, que não abençoou, mas ao contrário, deixou você abandonado, deixou você de lado, rejeitado, é assim que você vai enxergar o mundo. Então a lei mostra, o caminho é honrar pai e mãe, mas para isso há uma necessidade daquele que é o único que pode curar o seu coração e sua alma, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Faça valer a pena a morte de Jesus na cruz do Calvário. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, crendo que Ele está fazendo uma obra poderosa em nós. Põe a mão sobre o seu coração. Fala: Senhor,
Diga bem forte: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio que tu és a cura. Eu creio, a tua palavra é viva. Senhor Jesus, se houver ainda alguma cadeia em meu ser, em meu interior, vem, Senhor, e transforma-me de dentro para fora, para louvor do teu nome, pois creio na sua morte na cruz do Calvário sobre a minha vida, e eu creio